A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos livros de Provérbios e Eclesiastes. Queridos, hoje vai ser a nossa última aula focada no livro de Provérbios. Na próxima aula nós já entraremos no livro de Eclesiastes. E para fechar, vamos dizer com chave de ouro, o livro de Provérbios, nós vamos falar na lição de número 8 e nós vamos enfocar, e o tema da nossa aula será a mulher virtuosa. Então nós vamos fechar o estudo do livro de Provérbios falando sobre a mulher. Mas interessante que o autor agora ele vai dar um olhar diferente na maneira que ele vinha tratando a mulher, tá? E o texto para a nossa meditação se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao 21, e depois do verso 23 ao verso de número 29. Então abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31, do verso 10 a 21 e do versículo 23 a 29. Tá? Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a questão por que o livro de Provérbios termina elogiando a mulher. Isso é muito interessante. Nós já vimos em aulas anteriores, tá? Eu até levantei essa questão. Essa foi uma questão que muito me perturbou e eu busquei a resposta. Eu pesquisei o assunto e encontrei a resposta. Por que o livro de Provérbios sempre dá conselho para que o homem tomasse cuidado com a mulher? E não há nenhum texto em Provérbios para que chamando a atenção da mulher a respeito do homem. Sempre foi ao contrário. Ele sempre parece que estigmatizava a mulher. Ele sempre colocava ela na periferia. Sempre ele tentava, entre aspas, marginalizar essa mulher. Mas nós já vimos porque ele tanto enfatizou isso. Se você tiver curiosidade, assista aulas anteriores que eu trabalho com muita propriedade esse tema, tá? Mas o que eu me questionei é por que, tá? O sábio ele termina falando sobre a mulher e de forma honrosa, de forma a dignificar a figura da mulher. Tão interessante é que do versículo 10, tá? Provérbios capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 31, ele se dedica especificamente em um poema voltado para a mulher. Possivelmente quem escreveu o capítulo 31, do verso 10 ao verso 31, possivelmente foi um homem. O Dr. Milton Schwantes, ele diz que somente um olhar masculino poderia detalhar com tanta propriedade as qualidades dessa mulher. Possivelmente é um olhar masculino, é um olhar de um homem que estava analisando uma mulher qualificada, uma mulher virtuosa, uma mulher forte, honrada. E ele, após passar um bom tempo avaliando o perfil de uma vil e o perfil de uma virtuosa, então ele detalha com muitos detalhes, com muitos pormenores, a qualidade dessa mulher. Então por que ele termina isso daqui? Porque ele sempre vinha falando sobre a mulher vil. O capítulo 31, do verso 10 ao verso 31, é o oposto, tá? É o oposto de Provérbios, capítulo de número 11 e o verso número 22.
Em Provérbios 11:22 diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. No capítulo 11, no verso 22, ele pega um provérbio, ele dita uma máxima para mostrar a futilidade de uma mulher. Nesse texto ele compara essa mulher indolente, essa mulher vil, essa mulher sem uma sanidade lúcida. Ele compara ela com um animal que era qualificado dentro da cultura judaica como imundo. O porco, ele era um animal imundo. O judeu não come carne de porco. E uma joia rara estava no focinho deste porco. Ele compara essa mulher na figura de um porco. Ele compara a futilidade dessa mulher e qualifica ela como uma mulher impura. Em vários outros textos, o sábio ele vai falar sobre a característica de uma mulher desprovida da graça de Deus. Mas ele quer encerrar os seus conselhos e ele então trabalha na questão da mulher. E tão verdade é que é o provérbio mais extenso de todos os provérbios. Ele teve o detalhe de pegar as consoantes hebraicas, começar por Aleph, Bet, Gimer, Dalet, Re, ou seja, cada consoante, ele pegava uma consoante e fazia um poema. Ele pegava uma consoante e escrevia um trecho desse poema. Ele teve o cuidado de detalhar com muita precisão a qualidade dessa mulher. E é justamente isso que nós vamos salientar. Nós vamos avaliar algumas qualidades da mulher que ele pinta. Vamos deixar bem claro aqui. A mulher virtuosa para a Bíblia, a mulher que a Bíblia qualifica como virtuosa, como forte, como digna, como honrada, não tem nada a ver com um aspecto físico, não tem nada a ver com um aspecto estético, porque hoje o que se valoriza numa mulher é o corpo, o que se valoriza na mulher é as curvas das mulheres. E a Bíblia ela não se preocupa com essa questão. Ela não entra nesse mérito. A Bíblia vai analisar a praticidade dela. A Bíblia vai analisar a conduta desta mulher. O que movia esta mulher. E é isso que você, querido, tem que transmitir para a tua classe. Essa aula vai engrandecer as mulheres virtuosas. E isso também vai servir de alento para os maridos. E eu acho muito interessante, você que vai trabalhar na classe de jovens, você pode começar a sua aula mostrando para eles Provérbios, capítulo 18 e verso 22. Em Provérbios, capítulo 18, verso 22, o autor ele diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Este provérbio aqui, ele é um provérbio que eu acredito, baseado em alguns teólogos, que ele era dito e recitado em noivados e em festas de casamento. Era como se o noivo, ele, na hora que ele fosse dar alguma palavra, ele iria exaltar o que ele tinha encontrado. Porque naquela época, encontrar uma mulher virtuosa não era um trabalho tão fácil. E quando alguém encontrava uma mulher virtuosa, era a mesma coisa de ter encontrado Deus. É isso que esse texto está querendo dizer. Aquele que acha uma mulher, e esse verbo achar aqui não é achar por acaso,
mas é achar com diligência, é procurar com cuidado, é analisar os mínimos detalhes, depois de fazer uma varredura para ver aquilo que você quer encontrar. E a partir do momento que você fez a avaliação e você se agradou daquilo que você encontrou, você a possui. E é a mesma coisa do que possuir a graça de Deus. Então mostra para os jovens que eles devem fazer uma procura, não uma procura louca, não uma procura débil, não uma procura olhando simplesmente as curvas das moças, não olhando simplesmente o tamanho do corpo dela, as medidas do corpo dela, não. Avaliando as qualidades morais. Porque quando você acha uma mulher virtuosa, você achou o bem. E a mesma coisa do que encontrar Deus. Então essa é a dica que eu dou para você, que vai lecionar para ainda quem não... para a classe de mocidade, para eles que ainda não se casaram. Procure, faz uma boa diligência. E quando você encontrar essa mulher, você está encontrando a presença de Deus. Você está encontrando o Senhor. Esse texto é lindo, querido. Ele é muito, muito, muito interessante. A primeira virtude que nós vamos salientar aqui na mulher virtuosa, o verso número 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta. A palavra virtuosa aqui, ela tem um sentido de força. Ela tem um sentido de uma pessoa que está no exército. É uma pessoa que tem dignidade, uma pessoa que tem hombridade. Então, uma mulher forte, uma mulher digna, uma mulher que possui virtudes, quem a achará? Só pode encontrar uma mulher nessa qualidade alguém que tenha esses mesmos princípios da virtude dela. Isso é muito interessante, querido, porque baseado no seu conceito, você procura a pessoa baseado no seu próprio conceito. E se você não tem os conceitos que essa mulher tem, você não a encontrará. Então, por isso que para você encontrar uma mulher virtuosa, você precisa ter as mesmas virtudes desta mulher. E o nosso autor coloca aqui, a primeira virtude desta mulher virtuosa é a virtude de esposa. E isso está no verso de número 11. Provérbios 31:11. O coração de seu marido está nela confiado, e a ele nenhuma fazenda faltará. Querido, qual é a base de um relacionamento no casal? A confiança. Um casal que não tem confiança, esse casamento está breve a ruir. Ele está muito próximo a acabar, porque falta confiança. A confiança é a base, é o alicerce de um bom relacionamento entre esposo e esposa. E o autor salienta essa virtude nesta mulher. Por quê? Porque a palavra segurança, a palavra confiança, o verbo confiar aqui, que o autor coloca, é um verbo que expressa o sentido de bem-estar, expressa um sentido de segurança. Ou seja, o homem que tem essa mulher como companheira, ele está tranquilo. Porque esse verbo, ele significa o seguinte: eu estou seguro, eu estou tranquilo, porque aquilo que eu possuo, ou alguém que eu possuo, me traz tranquilidade. Então, o homem estar tranquilo e descansado não é baseado nos seus próprios méritos, é baseado naquilo que ele possui.
E quem é que ele possui? A mulher virtuosa. A mulher virtuosa transmitirá a ele o que? Tranquilidade. Ou seja, o verbo confiar aqui, o autor usa a palavra batar. Batar em hebraico é confiar. Mas é quando eu pego algo ou eu pego alguém, e esse algo ou esse alguém que eu possuí para mim me traz confiança, me traz tranquilidade. Então o autor ele diz o seguinte: aquele que possui a mulher virtuosa, ele dorme tranquilo, ele pode descansar em paz, porque ela é uma pessoa confiável, ela é uma pessoa não dúbio, ela não tem sombra de variação, ela não muda. E é assim que deve ser o relacionamento entre um homem e uma mulher, baseado na confiança. Então a mulher virtuosa, ela deve transmitir o quê? Confiança para o esposo. Leva isso para a tua classe, querido. A esposa deve praticar coisas que traz confiança ao seu marido. Ele dorme tranquilo, sabendo aquilo que ele possui. Traz tranquilidade para ele. Uma outra coisa que uma boa esposa ela deve exalar, ela tem sempre a admiração e o reconhecimento do marido. Uma das formas de demonstrar o amor no casamento é reconhecer a importância e o valor do cônjuge. É um saber respeitar o outro. Esse relacionamento deve ser expresso por atitudes e palavras. Eu já disse em aulas anteriores aqui, querido, o homem, ele é atraído por aquilo que ele vê. O homem viu algo que é interessante e ele já olha. O homem é atraído por aquilo que ele vê. Por isso que muitos dos homens, ele não aguenta, quando passa uma mulher muito bonita perto dele, o olho dele já atrai. A mulher não. A mulher é atraída por aquilo que ela ouve. Aí vai uma dica para você, meu querido. Aí vai uma dica para você, meu querido esposo aí, tá? Diga sempre palavras de elogio à sua esposa. Valorize a virtude dela. Valorize essa confiança que ela traz para ti. Mostre para ela que você a valorize. Diga em algum momento coisas que deixam ela feliz, alegre. Diga em algum momento que você a ama. Diga em algum momento palavras que traz autoestima para ela. Porque isso é importante. A mulher virtuosa, ela precisa também ser admirada pelo esposo. Então a mulher como esposa, ela traz confiança para o esposo, mas ao mesmo tempo o esposo deve reconhecer essa confiança que ela está dando a ele. Tá? Que ela está dando a ele. Então, como esposa, ela traz confiança, mas ela precisa também, isso faz parte do ser humano, ela precisa também ouvir que você está reconhecendo a confiança que ela está passando para você. Um outro aspecto que o autor diz aqui, ó, a mulher virtuosa como mãe. Ainda no aspecto de esposa, eu já entro aqui no aspecto de mãe. A esposa, ela não gosta de ser menosprezada no meio de muitas pessoas. Querido, eu vou dar uma dica para você. Talvez você já ouviu essa dica várias e várias vezes. Nunca repreenda a tua esposa no meio das pessoas. Está tendo uma festinha na sua casa? Não repreenda ela. Está num churrasquinho? Não repreenda a irmã. Está num aniversário? Não repreenda ela. Está no meio das amigas? Não a repreenda. Está no meio dos amigos? Não a repreenda. Se qualquer coisa que fizer não lhe agradou, espere um momento oportuno. E aí sim você fala aquilo que você quer, mas de forma coerente. Valoriza a esposa virtuosa. O segundo aspecto que ele entra aqui, a mulher virtuosa como mãe.
No verso 35 do capítulo 31 diz assim: força e glória são as vestes, e ri-se do dia do futuro. Aqui ele está usando um termo alegórico, mostrando que ela tem duas vestimentas. E ele está mostrando aqui que a mulher virtuosa, ela se veste de força e de dignidade, de força e de glória. Tá? Aqui a mulher está sendo trabalhada na questão de educadora. A mulher virtuosa, ela precisa ser uma boa mãe, ela precisa ser uma boa educadora para os seus filhos. E como ela vai conseguir educar os seus filhos? Justamente se vestindo dessas vestimentas. E quais são essas vestimentas? Verso 25: força e glória. Mas interessante que a palavra os e a palavra adar em hebraico, os significa força e adar significa dignidade, honra, glória. Muito interessante que essas palavras no hebraico não significa simplesmente força humana. Não significa simplesmente que eu adquiri força sozinho. A expressão os em hebraico, essa palavra ela é usada basicamente em referência à divindade. E essa força aqui, ela está ligada diretamente a Deus. Então, o que o sábio quis demonstrar aqui? Que essas duas vestimentas que ela veste, força e dignidade, ela não veste porque ela produziu em si mesmo, não porque ela desenvolveu isso, porque ela buscou em Deus essas duas virtudes. Ela está buscando em Deus força e dignidade. E quando ela veste essas vestes, ela está demonstrando para os seus filhos que é possível ter uma vida equilibrada na presença de Deus. É isso que ela está demonstrando, uma vida equilibrada na presença de Deus. A mulher virtuosa, ela tem que saber educar os filhos no caminho do Senhor. Infelizmente, existem algumas mães cristãs, algumas mães que frequentam os nossos cultos, que são crentes há muito tempo, mas que não possuem essa virtude de educar os seus filhos no caminho. Irmãs, quando o autor fala de veste, ele está falando de exemplo. Ele está falando sobre que alguém está olhando para você. E eu li uma frase hoje muito interessante. E nessa frase diz que os exemplos arrastam pessoas. As palavras movem, mas os exemplos arrastam pessoas. Quando você está vestida de força e dignidade, você está demonstrando para os seus filhos como exemplo que você depende exclusivamente de Deus. Mas hoje nós temos algumas mães que não mostram princípios mais espirituais para os seus filhos. Tem mães hoje, me permita dizer, que pega a sua filhinha de 4, 5, 6 anos e veste elas de forma indecente. Irmãs, pelo amor de Deus, eu sei que é bonitinha, eu sei que é engraçadinha, mas tem certas coisas que não pode, tem certas coisas que não devem. Tem certas coisas que não pode mostrar para elas. Você é o exemplo para ela. Ela está observando você. Ela vai querer ser igual a você quando ela crescer. Você tem que vestir roupas dignas para que ela olhe para você e perceba que você é o exemplo e o padrão de conduta, de moral, espiritual e ética para essa criança. Hoje nós temos irmãs
que não dedica mais tempo para os filhos porque está tão viciada em Facebook, viciada em internet, viciada em novelas. Senta a menina ou menino num sofá, a irmã senta no outro e é novela a tarde inteira. Irmã, tu é educadora. Tu é aquela que pode mostrar para o teu filho que é possível um ser transcendente se comunicar com uma criatura. Você já foi pega pelo teu filho ou pela tua filha orando? Você já foi pega pelo teu filho ou pela tua filha lendo a palavra de Deus? Os teus filhos já te pegaram jejuando? Os teus filhos já te pegaram de joelhos dobrados, chorando na presença de Deus? Ou os teus filhos sempre te pegam na frente da televisão, na frente do notebook, do computador? Os seus filhos te pegam quando você está nas amizades. Você vai fazer a unha, tu vai lá no salão de cabeleireiro, você leva as crianças. Será que eles estão presenciando você falar coisas boas ou você sempre falar coisas ruins no meio de outras pessoas? Você é reflexo. E como mãe, você é educadora. E você deve tratar os seus filhos com afeição, de forma amorosa. O autor diz que a mulher virtuosa, ela não agride os seus filhos, ela não xinga os seus filhos, ela não pensa que os seus filhos é um peso para ela. E por ela achar, por algumas mães acharem que os seus filhos são peso, ela os menosprezam, ela os maltratam, ela não está dando afeto. E o autor da Bíblia diz, o Raham, ele diz que a mulher sábia, ela ama os seus filhos, ela dá afeto, ela dá amor. Aquilo que você demonstrar para eles, aquilo que você doar para eles enquanto pequenos, vai ser o que eles vão demonstrar quando eles crescerem. Talvez se você mostra agressividade, eles serão agressivos quando crescerem. Se você xinga, talvez eles vão xingar na escola, na igreja. Mas se você sempre tem palavras sadias, sempre se você tem palavras amorosas, eles vão aprender a ser amáveis. Se você grita dentro de casa, eles vão gritar lá fora também. Existem aquelas mães que ficam berrando o dia inteiro, a noite inteira, o dia inteiro é só grito, é só grito. A criança aprende o quê? A gritar. É o que ela está ouvindo, é o que ela está recebendo de primeira mão. Ela vai reproduzir aquilo que ela aprendeu. Então, mãe virtuosa, ela educa na presença de Deus e ela ama na presença de Deus. A mulher virtuosa, ela é uma mulher trabalhadora. E aqui o autor fala de uma pesquisa feita nos Estados Unidos entre as executivas, o que elas mais queriam. E o que chama a atenção é que elas queriam ser donas de casa. Então a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela cuida bem do seu lar. Está no verso 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Ela é uma mulher organizada. Ela é uma mulher que administra o seu lar. Mas ela é uma mulher também que não deixa a sua casa de perna para o ar. Tem irmãs, com todo respeito, ela vai no círculo de oração, ela vai no culto em alguns lugares do Brasil, nas nossas igrejas, os cultos são de quarta, sexta e domingo. Ela vai em todos os cultos, ela participa de vários trabalhos, ela vai na casa da bênção, ela vai na casa do profeta, ela faz mil e uma coisa na obra de Deus, mas ela não cuida bem dos seus filhos. Ela não passa roupa, ela não lava, ela não cozinha na hora certa, ela não limpa a casa, ela não lava a louça, ela deixa a casa relaxada. E quando pergunta para ela, ela diz: eu estou fazendo a obra de Deus. Ei, negativo. Olha o verso 27. O verso 27 diz que a mulher virtuosa, ela olha
Olhar aqui é o verbo reer, é observar. Ela olha, ela analisa, ela prioriza pelo governo de sua casa. Ela não quer que nada saia da ordem. Ela quer que tudo esteja nos mínimos detalhes, tudo organizado. E ela não é uma mulher preguiçosa, ela é uma mulher trabalhadeira. Na questão de trabalho, hoje nós temos a posição de mulher. O nosso autor fala aqui sobre a empreendedora. Bem verdade é que quando o texto foi escrito, qual era a função da mulher? Cuidar da casa e da educação dos filhos. Hoje isso mudou um pouquinho. Hoje algumas famílias estão passando a educação dos filhos para os avós, para as creches ou para outros grupos de pessoas. Tá? Eu não estou aqui querendo dizer que que a mulher que alcança o mercado de trabalho está errado. Não estou dizendo isso. Isso dignifica a esposa, isso dignifica a mulher, isso é louvável. Mas nós que somos cristãos, temos que avaliar se essa posição está afetando a nossa casa. Se isso estiver afetando a nossa casa, nós temos que ser radical e nós temos que priorizar pela bênção de Deus dentro da nossa casa. Se isso estiver desvirtuando os nossos filhos do caminho do Senhor, querido, sabe qual é a posição nossa da Bíblia? Que você deve sempre priorizar pela verdade. Você sempre deve priorizar pelo quê? Pelo bom costume. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E eu quero parafrasear esse texto dizendo que as más atitudes, que as más escolhas vai corromper os nossos bons costumes. Eu não estou falando que as irmãs devem abandonar o seu emprego, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se o teu emprego está afetando a educação dos seus filhos, se você está perdendo o controle, porque ele está ficando com a avó, está ficando na creche, pare e pense. O que é prioridade para a tua vida? O que é prioridade? O que é primazia na sua vida? Você prefere ganhar um pouco mais de dinheiro, mas perder a educação religiosa dos seus filhos? O que é mais importante, o material ou o espiritual dos seus filhos? Então pare e reflita sobre essa questão. A mulher sábia, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que governa bem a sua casa e é uma mulher que não tem preguiça de trabalhar. Existem mulheres trabalhadeiras, mulheres que lutam mesmo. Mas não deixe, querido, que em algum momento da sua vida isso atrapalhe a educação dos seus filhos. É louvável que você pare por algum momento, espere eles criarem uma certa idade e aí você volte à sua atividade. Eu gostei muito de um testemunho que eu ouvi de um pastor, que a mãe dele cuidou de todos os filhos. Depois, quando ela tinha 45 anos de idade, ela entra na faculdade e ela foi cuidar dela. Mas primeiro ela cuidou dos seus filhos, porque ela entendia que essa era a vontade de Deus. Que os filhos são heranças do Senhor. E como herança, ele deve ser muito bem administrado. E para terminar, querido, a mulher virtuosa, ela é uma serva de Deus. Você pode ver isso em Provérbios 14, verso 1. Que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a louca, ela com as suas próprias mãos, ela a destrói. Em Provérbios 31 e verso 23, o sábio ele diz o seguinte: conheceste o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. A mulher virtuosa, ela é uma mulher que teme a Deus. É uma mulher que observa a palavra de Deus. A mulher sábia é uma mulher que se dedica intensamente para Deus.
Então, querido, vamos valorizar nessa aula as nossas esposas. Termine a sua aula, quem sabe, dando uma salva de palmas para a tua esposa. Pede para que todas as esposas vá à frente na igreja. Pede para o pastor fazer uma oração especial para as esposas. Que os esposos abracem as suas esposas. Vamos valorizar a virtude das nossas esposas. Porque uma mulher que faz, como a Bíblia diz, ela é uma mulher louvável diante de Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês e principalmente nessa aula, as mulheres virtuosas.